Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. A vida do investidor no Brasil não é fácil. Cada dia uma notícia diferente, um ruído que vem a fazer ao mercado dar aquela estremecida. E será que teremos juros a 16%? Também teremos a tributação dos dividendos, o fim dos juros sobre capital próprio e o que isso pode causar para os seus investimentos, para a sua carteira de longo prazo. E olha só a notícia, especialista está bem pessimista, dólar acima de R$6, Selic a 16%, entenda o motivo. Outra notícia, dividendos com Lula. Conab, que é o novo secretário abaixo do ministro da Fazenda, o Haddad, tributação fica mais próxima. Então, parece que a discussão da tributação dos dividendos surgiram novamente. Vamos ver os possíveis impactos e o que nós devemos fazer para a nossa carteira de investimentos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos que a gente aqui discute e fala sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo. Também acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. Então, olha só, o mercado todo muito tenso. Tem aí uma queda do Ibovespa, dá uma olhada nesse gráfico. Nos últimos 2 meses, uma queda de aproximadamente 13%. Também o IFIX caindo no período aproximadamente 8%. Então, o que ocorreu? Com expectativas ruins quanto à política fiscal implementada, que será implementada pelo novo governo, a taxa de juros, a Selic Over, ela teve aí uma explosão, um aumento, elevando as taxas dos títulos do Tesouro Nacional, que a gente vai ver aqui. Então, houve um aumento dessas taxas, ocorre aí uma tensão e juros altos não tem outra forma. Ocorre aí uma tensão para os ativos de risco, a gente vê as ações e os fundos imobiliários caindo bastante, como eu demonstrei aqui. E nós, investidores, como devemos reagir a este cenário? Também a tributação dos dividendos e o fim dos juros sobre capital próprio. Então, a gente tem aí uma expectativa ruim para a taxa de juros e também tem a questão da tributação que traz essa tensão toda, e a ideia é nesse vídeo a gente verificar o que a gente pode fazer diante desse cenário. Lembrando que nós somos investidores de longo prazo e que o mercado ele é formado de ciclos. Tem as altas da taxa de juros e a queda. E o mercado de ações de fundos imobiliários, ele também tem aí a sua reação segundo a taxa de juros e outras circunstâncias. Mas nós temos que ter uma alocação estrutural. Mais do que pensar em um ativo só, em uma classe de ativos, temos que pensar numa carteira diversificada. E dentro dessa carteira a gente vai realocando, vai fazendo o rebalanceamento e temos uma estrutura a ser seguida. E assim o investidor ele tem mais tranquilidade para investir. Vamos falar um pouquinho agora no início da taxa de juros. Olha só a taxa Selic. Saímos aqui lá do início do ano em 2,75% e estamos agora em 13,75%. Tivemos um aumento aqui da curva de juros e a expectativa é que viéssemos a ter uma inflexão dessa curva, uma queda, para assim melhorar o mercado acionário, ter aí as empresas com a queda da taxa de juros, elas acabam tendo um melhor desempenho. As suas dívidas, elas conseguem ter menor custo com as dívidas, uma maior demanda, procura, venda e conseguem aumentar os seus lucros, ok? E os fundos imobiliários também. Quando tem um aumento da taxa Selic, acaba jogando esses fundos imobiliários para baixo. Por quê? Porque a renda fixa acaba compensando mais. Se você pode investir sem risco, porque o investidor ele vai querer correr risco nos fundos imobiliários com o aumento da taxa Selic. Então, ocorre aqui um movimento inversamente proporcional. Então, a expectativa era que essa taxa de juros viesse a cair. Agora, com o anúncio da nova equipe econômica do novo governo, Haddad no Ministério da Fazenda, então houve aí algumas declarações que não há compromisso
com a responsabilidade fiscal, inclusive com possibilidade aí de ultrapassar o teto de gastos. Então, inclusive, tem uma PEC em tramitação no Congresso que pode trazer alguns reflexos. Então, quando a política fiscal ela pode ser mal encaminhada, isso pode ocasionar um movimento aí inflacionário no futuro. Inflação e alta, essa taxa Selic que a gente está vendo aqui, ela pode ser mantida em patamares altos, não ocorra essa inflexão, ou a pior, ela pode ser ainda aumentada para o futuro. Então o mercado está reagindo mal nesse momento, tivemos quedas consistentes aí do mercado acionário, então a expectativa não é tão boa, mas o investidor de longo prazo ele não pode ficar reagindo a expectativas, ele tem que manter a sua estratégia de investimentos e quem sabe a volatilidade de curto prazo pode trazer algumas possibilidades de alocação, tudo bem? Então, inclusive, temos a questão aqui do Boletim Focus, fazendo aqui perspectivas da taxa Selic para 2023 em 11,75%. Então, a expectativa ainda do Focus é a queda da taxa Selic. E para 2024, a expectativa dos juros básicos aqui foram elevadas de 8,5% para 9%. Já para 2025, a taxa básica de juros permanece em 8%, tudo bem? Então, nós estamos falando aqui da taxa Selic meta, aquela anunciada pelo Copom. Mas temos também a taxa Selic over, que são os juros futuros. É aquele que já reage diariamente. Então, temos movimento dos juros todos os dias, que são chamados juros futuros. Esses juros, ele teve uma explosão. Ele teve um aumento considerável e que reflete inclusive nas taxas dos títulos públicos, os títulos do Tesouro Direto. Dá uma olhada aqui, eu tirei um print lá do site do Tesouro Direto e nós temos aqui a elevação dos títulos. Então a gente já tem título público pré-fixado aqui 2025 em 13,6% ao ano. Temos também os títulos híbridos, o IPCA+, com vencimento em 2026. IPCA mais 6,5%. Então percebam que já está pagando inflação mais 6,5%. Olha a renda fixa. E também não podemos ignorar a renda fixa. A gente pode travar inclusive taxas mais elevadas e carregar isso para lá para frente, né? A gente pode pegar alguns vencimentos, inclusive aqui o 2026, e ter aqui IPCA mais 6,5%. Se quiser títulos mais longos, tem a possibilidade também, ok? E tem pré-fixados com taxas altas, ok? Então, isso aqui, a taxa de juros alta, a renda fixa, a gente tem uma renda fixa mais atrativa e pressiona as ações lá para baixo dos fundos imobiliários, que pode ocasionar alguns movimentos que o investidor, conforme a sua carteira estruturada, ele pode continuar fazendo alocação, ok? Então não se trata de fazer all-in, ter uma modalidade só. A ideia é ter essa diversificação e vai alocando. E assim vai trazendo o menor risco para o portfólio e a gente pega o que há de melhor em cada classe de ativo, tudo bem? Vamos falar da tributação dos dividendos. Mas se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like, dá uma força aqui para aumentar o engajamento desse vídeo, tudo bem? Tributação dos dividendos. A expectativa agora voltou-se a conversar, a ter tratativas sobre a taxação dos proventos. Então, com a nova equipe econômica que vai assumir, temos aí a discussão novamente. Esse tema estava bem em pauta em 2021, tivemos alguns desdobramentos no Congresso e esse assunto voltou a falar da reforma tributária, a taxação dos proventos, também a supressão, acabar, a extinção do juros sobre capital próprio. A gente vai ver no vídeo aqui quais são as consequências, quais são os impactos para as ações e a tributação dos rendimentos nos fundos imobiliários, que também faz os fundos imobiliários caindo, por isso que a gente vê o IFIX caindo bastante. Inclusive tem essa notícia, quero compartilhar, IFIX tem pior semana desde a ameaça de tributação de dividendos dos FIIs em junho de 2021. Então, a época que estou gravando esse vídeo aqui, tem essa notícia, os fundos imobiliários caindo bastante, tudo bem? E essa tributação, como eu disse, um assunto lá de 2021, foi requentado e novamente estamos tratando. É um assunto bem antigo,
Há muito tempo fala-se na tributação dos dividendos, algo que já ocorre em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, e que no Brasil os dividendos são isentos, também os rendimentos nos fundos imobiliários. E voltou-se a discutir e possivelmente pode ocorrer sim a tributação, e nós teremos que conviver com essa taxação, tudo bem? Então, inclusive lá em 2021 tinha retirado a hipótese de tributação dos fundos imobiliários, mas agora volta novamente. Acho que essa discussão vai começar do zero e teremos que passar, e por isso que tem essa atenção também nos fundos imobiliários. Então, imposto sobre dividendos, tem lá, os analistas do mercado estimam que a discussão deverá voltar e que um ponto de partida poderia ser o projeto de lei 2337 de 2021, PL 2337, elaborado pelo Poder Executivo. Então já tem uma lei discutida e aprovada na Câmara dos Deputados. Possibilita a taxação dos dividendos e o fim dos juros sobre capital próprio, tudo bem? Lembrando que essa lei sendo aprovada, ela tem que ter um ano de vacátio, que ela pode iniciar a sua vigência somente no ano seguinte. Como 2022 já está terminando, não tem possibilidade de aprovar no ano de 2022, ela, se aprovada, será em 2023, terá a sua vigência iniciada em 2024. Então a taxação dos proventos, que a gente tem que guardar, guarda essa informação, não será para 2023. Teremos um ano ainda para início dessa taxação, dessa tributação. E sobre a supressão dos juros sobre capital próprio, afeta principalmente os setores, que são setores que costumam usar dos juros sobre capital próprio para remunerar os seus acionistas. Setor de telecomunicações, o setor financeiro, os bancos e a empresa, a Ambev. São as empresas, os setores que utilizam do juros sobre capital próprio, e tendo a supressão, eles serão impactados diretamente. Então eles usam como vantagem tributária. Eles pagando juros sobre capital próprio, isso aqui é abatido do lucro para fim de R. Então paga menores impostos. A empresa, ela tem essa vantagem tributária e ao mesmo tempo paga o seu acionista. E se acontecer a supressão do juros sobre capital próprio, as empresas não terão mais este instrumento e fica mais difícil pagar dividendos, porque o lucro da empresa vai diminuir, acaba remunerando ainda mais com a tributação o seu acionista. Ela pode recorrer a outras políticas de pagamento, dá uma paradinha de pagar os proventos, os dividendos, e começa a recomprar as suas ações no mercado. É o que ocorre lá nos Estados Unidos. Então, a recompra de ações, né, algo que pode surgir se ocorrer a tributação dos dividendos. E a recompra de ações pode sim trazer vantagem para o acionista, diminui as ações em circulação, o acionista ele tem aí um aumento de participação direta e acaba participando mais dos lucros, ok? Mas não tem aquela remuneração constante por meio de dividendos. Quanto à tributação de dividendos, qual é o impacto que pode ocorrer? Espera-se que com a tributação dos impostos, a tributação dos dividendos, ocorra um alívio de carga tributária para as ações. Então, ao mesmo tempo que tributa as ações, diminui o IR cobrado das empresas para ter uma compensação. Mas pode ser que não venha esse alívio, o governo venha a meter a tributação diretamente sem aliviar nada. E aí pode ocorrer uma diminuição ainda mais dos lucros. Então, para ser justo, teria que ter uma menor alíquota de IR para as empresas, assim teria menor impacto. Mas vamos ver o que vai acontecer, tudo bem? Importante saber o seguinte, que o mercado ele acaba se adaptando. Se espera-se, por exemplo, no caso de uma ação ou um fundo imobiliário que tem R$10, é um exemplo aqui, uma ação, um fundo imobiliário que custa R$10 e paga R$1 de proventos, R$1 de dividendos, que dá um yield de 10%, caso ocorra a tributação dos dividendos, pagando, por exemplo, 20% de IR, pagaria, nesse caso, 80 centavos, tudo bem? O mercado se adapta, sabendo que vai ter que já tem uma menor perspectiva de receber, que vai cair o yield, ele diminui, ele joga o preço lá para baixo, vai jogar o preço dessa ação, por exemplo, de 10 para R$8, para assim, esses 80 centavos em relação a R$8, voltam-se o yield de 10%, tudo bem? Então o mercado acaba precificando, se adaptando também. Então essa queda também
pode ser que já esteja precificado esse cenário à frente, tudo bem? Vamos aguardar o que vai ocorrer. E se tiver esse pior cenário da tributação dos proventos, sem um alívio de carga tributária para as companhias, as empresas elas podem se adaptar a esse ambiente e ter um incentivo para a recompra de ações, por exemplo, e para de pagar os proventos. A recompra de ações ela pode trazer algumas vantagens de uma maior participação do acionista nos lucros da empresa. Então, pode ter a diminuição das ações em circulação, uma maior participação do acionista. Isso indiretamente também é considerado como proventos. Tudo bem? Mas vamos aguardar o cenário à frente. O importante é que o investidor ele deve ter a consistência, manter os seus aportes, principalmente em períodos de incerteza. Então tem alguns períodos que a gente tem essas incertezas, como no caso atual, tem a queda dos ativos de risco, o investidor ele tem que manter os aportes. E nesses períodos são quando a gente tem os maiores yields, cai o preço da ação, aumenta a possibilidade de comprar renda passiva para o futuro. E nós, como holders, né, a gente buscando renda passiva no longo prazo, a gente pode aumentar essa renda passiva. E a ideia é ir se posicionando, sempre lembrando, pode sempre cair mais, mas a ideia do investidor não é acertar o bumbum da mosca, acertar o fundo. Você precisa ir se posicionando à medida que o mercado vai caindo dentro de uma carteira diversificada, ter uma estrutura de carteira e ir acumulando, inclusive ações e fundos imobiliários, renda fixa, também ter investimentos no exterior, porque isso te protege. A diversificação diminui o risco de carteira. Então, investir, principalmente ter resultados consistentes, é ir na contramão da manada. Então a manada está correndo para um lado, a gente mantém a estratégia, consegue acumular ativos para o longo prazo, tá? Saber que o mercado é cíclico e manter a consistência. Esse é o recado, que a gente continua firme com os investimentos sem reagir a ruídos. E quem sabe essa volatilidade traz melhores aportes e a gente consegue travar renda passiva para o futuro. E aí, gostou aqui do vídeo? O que você está fazendo nesse momento? Está aportando onde? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!